O entrevistado de hoje do programa Questão Política é o advogado, palestrante e instrutor de tiro Bené Barbosa. Bené se notabilizou nas redes sociais pela defesa do direito do cidadão portar armas de fogo. Ele vem fazendo aí um grande movimento já há muitos anos, criticando a legislação restritiva de posse e porte de armas de fogo em vigor no Brasil desde 2003 com o Estatuto do Desarmamento. Acompanhe a entrevista com Bené Barbosa a partir de agora aqui no Questão Política. Bené Barbosa, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Bené, qual foi a grande mentira que contaram pra gente com relação ao desarmamento? Diz aí. Foram muitas, né? Foram demais, Dario. Muitas mesmo. Mas com certeza a principal é que esse desarmamento, né, essas restrições que a gente teve aí durante tanto tempo seriam positivas, né? Que trariam mais paz social, que trariam menos violência, que diminuiriam as mortes, né? E tudo isso, óbvio, né, não passou de pura enganação. O que a gente viu nesse período foi um crescimento gigantesco da violência, né, da criminalidade violenta, dos homicídios, né, das invasões de residência. Então, se serviu para alguma coisa, o chamado Estatuto do Desarmamento serviu para desarmar as vítimas, não os criminosos. E isso você, desde algum tempo já, vem denunciando como realmente uma política nefasta, né? E exatamente nesses números, né, que você, né, diz aí que realmente aumentaram bastante nesse tempo todo, em virtude do desarmamento das vítimas, qual é a sua proposta? O que você vem defendendo nesse tempo? Eu comecei faz muito tempo, né? Desde que essa história surgiu, ainda lá no comecinho, na década de 90, né? Mais precisamente em 1992, né? Quando ali já se propunha a restrição total, a proibição total ao acesso às armas de fogo. E eu confesso, né? Eu inicialmente vi, né, esse assunto apenas como um apaixonado pelo tiro, né? Eu sempre fui apaixonado por armas, a história das armas, as histórias das munições, o tiro esportivo, né? Esporte olímpico, inclusive, que deu ao Brasil. Você é praticante de tiro esportivo? Sou praticante de tiro já há muitos anos, né? Nossa primeira medalha olímpica, né? Guilherme Paraense, em 1920, na Antuérpia, né? Foi nossa primeira medalha de ouro olímpica. E quando começou a se falar nessas restrições, eu percebi que tinha alguma coisa errada e comecei a estudar o assunto, né? A me aprofundar no assunto. Inicialmente era muito difícil, né? A internet ainda era uma coisa que estava engatinhando, né? A gente tinha poucas informações, a gente dependia muito de livros importados, né, sobre o assunto, que também não eram fáceis de se adquirir, não é, né? Hoje lá que você entra no celular, dá 10 cliques, imagina, dá 2 cliques e uma semana depois o livro de qualquer lugar do mundo está na sua casa, né? Então era tudo muito mais difícil, né? E o que eu vi foi realmente, né, um crescimento, né, da criminalidade violenta bastante acentuado, né? Basta ver os dados oficiais, né, como cresceu, né, o número de homicídios em vez de diminuir, né, como de uma forma geral a criminalidade cresceu no país todo, né? E como sempre, né, com a promessa lá de que o desarmamento e as restrições fariam alguma diferença. Se fizeram, com certeza foi para negativo. Bené, a história, né, da restrição das armas no Brasil, né, passa pela legislação, né? Antes, o porte ilegal de arma, por exemplo, era uma contravenção penal, depois virou crime, mas numa lei ainda que não era tão restritiva quanto a atual. O que você atribui, né, essa verdadeira ideologia legislativa contra as armas?
É ideológico, realmente é ideológico, né? Não é técnico, né? Não há nenhuma tecnicidade nisso, né? Até porque você não tem em nenhum lugar do mundo, né, uma política restritiva que foi responsável pela diminuição da criminalidade. Muito pelo contrário, né? O que você vê na história do mundo é que países, né, muitos países que adotaram o desarmamento radical acabaram se transformando em ditaduras, né? Isso desde o Japão no século XVI até modernamente aí a nossa vizinha Venezuela, né, que adotou o desarmamento desde 2012, se tornou o país mais violento da América Latina e uma ditadura, né? Então, sem dúvidas nenhuma, né? Sem dúvidas nenhuma, você tem, né, que prestar muita atenção, porque eles fazem de uma forma, né, que muitas vezes passa, é semelhante a alguma coisa técnica, mas não é puramente ideológica. As pessoas que advogam pelo desarmamento, né, com exceção aí dos idiotas úteis, né, vamos infelizmente ter que chamar assim, né, é pesado isso, não vou falar isso, mas as pessoas que de bom coração acreditam, né, que realmente você proibindo armas, você vai trazer mais paz social, né, mas aqueles que realmente estão por trás disso, eles sabem muito bem que isso é mentira, né, eles têm por trás uma ideologia, né, quase sempre uma ideologia coletivista, né, onde ele enxerga o Estado, né, como sendo o responsável por tudo. Então ele é responsável pela educação, ele tem que ser o único, né, tem que ser o único responsável pela educação, tem que ser o único, basta ver essa gritaria agora por causa do homeschooling, né, basta ver quem está contra e quem está a favor, né, eles não querem perder esse instrumento de doutrinação que infelizmente as escolas públicas brasileiras se transformaram, né? Eles acham que só tem que existir o SUS, né, a saúde pública, eles acham que só tem que existir a segurança pública e o cidadão tem que ser tutelado pelo Estado em todas as etapas da sua vida, né, como se fôssemos eternas crianças, né, que precisassem do pai e a mãe dizendo, olha, não põe o dedo na tomada porque você vai levar um choque. Bom, Bené, essa restrição, essa política restritiva, né, que teria então esse fundo ideológico, talvez, né, por uma situação aí de desarmar, né, a população para que o monopólio das armas, né, fique só na mão do Estado, né? Isso é algo que as pessoas vêm, inclusive, internalizando, né, essa consciência, né? E, por outro lado, né, a gente vê também uma disseminação muito grande de armas ilegais. De onde vêm essas armas, Bené? Vamos lá, né? O que a gente tem por estudos, experiências e análises aí é a verificação, né, óbvia que ela vem do mercado ilegal, do mercado negro, em especial do contrabando e do descaminho, né, ou do desvio, né? Então você tem rotas, né, que abastecem diariamente o Brasil, né, rotas que vêm em especial, né, Bolívia, Argentina, Venezuela e Paraguai, né? Hoje, né, o campeão aí na rota, sem dúvida nenhuma, é a Venezuela e a Bolívia, né, onde milhares de armas entram todos os anos, né, milhares, né, algumas centenas de milhares de munições, né? Então, o que ficou absolutamente comprovado, né, durante a vigência aí, né, do Estatuto do Desarmamento, né, das campanhas de desarmamento, da quase proibição que nós tivemos na venda legal de armas de fogo no mundo, é que o crime organizado não depende do mercado interno legal, né? Ele independe, por quê? Porque ele consegue, de alguma forma, se armar, né? Então não houve uma menor circulação de armas entre os criminosos, muito pelo contrário, né? O que você viu foi que criminosos cada vez melhor armados, né? Com armas mais modernas, né? Então você vê aí, por exemplo, né, as ocorrências aí do novo cangaço, né? Que são aí 30, 40, 50, né, criminosos devidamente equipados, coletes balísticos, muitas vezes capacetes balísticos, né, fuzis, metralhadoras, né, metralhadora, inclusive metralhadora Browning, calibre 50, né, que eles utilizam para perfurar até o motor do carro forte, né, e tudo isso gera
mais criminalidade, né? Porque esses milhões que são roubados, né, todos os anos, eles vão ser reinvestidos na criminalidade, eles vão ser reinvestidos em mais munição, né, em mais armamento. Então é um ciclo muito perigoso, né, e difícil de ser quebrado. Em 2017, eu fui convidado pelo Comitê do Mercosul, né, de Controle de Armas e Munições, para participar da 30ª reunião que havia sobre esse assunto, né? E o que era praxe, né, o que sempre foi praxe, os representantes do Brasil acusarem sempre, né, o culparem o Paraguai, né, o Uruguai, a Argentina, né, por fornecerem armamento para os criminosos brasileiros. E nessa reunião eu tive a oportunidade de oferecer uma visão diferenciada, até porque pela primeira vez alguém que não era desarmamentista estava participando dessa reunião, né? Aliás, devo isso a um grande amigo, né, que trabalha no Itamaraty, né, e que conseguiu que eu fosse convidado, né? E o que eu apresentei foi o seguinte, né? Por que as armas que estão ali no Uruguai, o Uruguai é o país mais armado da América Latina, uma arma para cada 6 habitantes, né? Por que as armas que estão, por exemplo, ali no Uruguai ou no Paraguai não se tornam um problema lá e só se torna um problema no Brasil? Ora, você pegar o Uruguai, mesmo com essa quantidade de armas, né, ele tem a 2ª menor taxa de homicídios da América do Sul, né? Se você pegar o Paraguai, que eu acho que, né, não é novidade para ninguém, que é fácil você comprar armamento no Paraguai, você tem a 3ª menor taxa de homicídios da América do Sul. Aliás, né, o Paraguai dá um grande azar de fazer fronteira com o Brasil, né? Porque se você tirar, né, se você extrair a fronteira do Brasil das taxas criminais, o Paraguai se torna o 2º país mais seguro da América do Sul, só perdendo para o Chile, que, né, por ter eleito quem elegeu, né, provavelmente vai perder esse posto rapidamente, né? Então as políticas estão sendo adotadas no Chile nesse momento, inclusive com o fim dos carabinieri, né, o fim da polícia militar, polícia armada, assim, né, da polícia armada. A gente pode imaginar o que vai acontecer com o Chile nos próximos anos, infelizmente, né, porque ele era realmente uma ilha, né, dentro da América do Sul. Mas, voltando, né, e aí eu apresentei a seguinte versão, falei, não, o problema não é o do Uruguai, o problema não é do Paraguai, o problema é único, exclusivamente do Brasil. Por quê? Porque são os nossos criminosos, muito bem financiados, com muito dinheiro, né, que tem poder para comprar esse armamento e trazê-lo para cá. Então, a culpa não é do Paraguai, porque as armas de lá não são problema para eles, são problemas aqui dentro. Por quê? Porque estão na mão de criminosos. Então, se você diminui a criminalidade no Brasil, se houvesse realmente um enfrentamento ao crime organizado, né, você obviamente teria um fluxo menor de armas ilegais. É muito simples. Bené, a gente sabe que política de Estado é algo bem complexo, né? Não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E no Brasil, né, depois do Estatuto do Desarmamento, houve até mesmo a proposta e a realização de um referendo das armas, né? E explica para quem está nos assistindo o que aconteceu ali. Porque hoje se fala o seguinte, o povo decidiu uma coisa, mas aquilo que o povo decidiu simplesmente não foi respeitado pelo governo. Foi isso mesmo que aconteceu? Vamos lá. Então nós tivemos em 2003 a aprovação no Congresso Nacional do chamado Estatuto do Desarmamento, né, a Lei 10.826 de 2003, né, foi promulgada na antevéspera de Natal pelo então presidente Lula, né, que disse me pareceu até ironicamente, né, que ele estava dando um grande presente de Natal para a população brasileira, né, um presente só se for, né, um cavalo de Troia. Feito isso, né, durante as discussões do Estatuto do Desarmamento, e eu participei de alguma delas como espectador, né, o que se discutia era realmente, o que eles queriam era a proibição total. Só que mesmo entre aqueles que eram favoráveis às restrições, muitos acreditavam que seria um passo grande demais, que seria algo radical demais naquele momento. Aí alguém teve a brilhante ideia de fazer um referendo. Então, eles fizeram lá, no artigo 35, era o seguinte, fica proibido no território nacional
a comercialização de armas e munições. Ponto. Era uma proibição absoluta. Uma proibição absoluta. Para você ter uma ideia, se essa proibição acontecesse, nem mesmo os policiais e militares poderiam ter armas particulares, porque a proibição ela era geral e irrestrita, né? Quem tivesse uma arma de fogo não ia poder, por exemplo, comprar munição, né? Porque a munição estaria proibida de ser vendida. Então, realmente era algo absurdamente radical, né? E aí, qual que é o bom desse pessoal? Eles mentem tanto, e eles mentem com tanta energia, né? Com tanta vontade, que eles começam a acreditar nas próprias mentiras, né? Por que eu estou falando isso? Porque anterior a essa discussão, nós tínhamos sempre lá as tais pesquisas de opinião, né? E aí, por exemplo, Datafolha, o Ibope, em especial Datafolha, né? Você jogar lá no Google, você vai encontrar essa pesquisa que eu estou falando, né? Então, chegou um momento que o Datafolha chegou a publicar que 80% da população brasileira era favorável ao desarmamento, né? E eu sempre a erradicação total das armas. E eu olhava esses números e falava, poxa vida, que Brasil é esse que eu não conheço, né? Porque não é o que eu sentia, né? Mas eles acabaram acreditando que isso podia ser verdade e propuseram, então, um referendo. Porque na cabeça deles, fala assim, não, nós, né, como deputados, senadores, se a gente proibir tudo, porra, vai vir tudo para cima da gente. Agora, se o povo escolher, aí eu lavo as minhas mãos, né? Clássico, né? Política de Pôncio Pilatos, óbvia e clara, né? O que o Congresso tentou fazer foi lavar as mãos diante uma proibição total, porque o objetivo era esse, eles queriam isso, como ainda querem, tá? Pense que mudou muita coisa no Congresso Nacional, não. Tanto é que a gente, em 4 anos, aí não conseguiu aprovar nada de benéfico para essa questão no Brasil, né? Tudo que a gente tem hoje de melhoras foi através de decretos do Executivo, que tem um grande problema, eles são extremamente frágeis, eles podem ser derrubados pelo próximo presidente no dia 1º de janeiro com uma canetada, né? Mas voltando lá para 2005, né? Então, em 2005 se realizou o referendo, eles tinham certeza que eles venceriam, só que eles esqueceram de uma coisa, né? Eles esqueceram que numa eleição nacional, você obrigatoriamente tem que dar voz ao outro lado, porque até então eles tinham 20 anos de monólogo, né? Eles tinham 20 anos com todas as emissoras de TV ao lado deles, aliás, com uma única e honrosa exceção, que era a TV, o Grupo Bandeirantes, que nunca foi favorável ao desarmamento. Agora, todas as outras, em especial a Rede Globo, né, fizeram realmente uma guerra de informações, uma tentativa de lavagem cerebral, né, demonizando sempre a arma de fogo, na esperança de um dia tornar essa proibição possível, né? E nós não tínhamos nada, a internet, como eu falei, estava engatinhando, né? As redes sociais eram praticamente inexistentes, né? Você não tinha o alcance que a gente tem hoje, né? E era muito difícil fazer a informação circular. Mas quando veio o referendo, eles foram obrigados a abrir, né, os microfones para a gente, né? E a gente teve a campanha. Em 20 dias, nós destruímos toda a narrativa deles, né? Se você houve 2 debates oficiais, a única emissora aqui aceitou fazer esses debates oficiais foi a TV Bandeirantes, né? Apresentado lá pelo Gilberto Barros, né? E foi ela, exatamente, porque eles sabiam que no debate eles sempre perdiam. Eles estavam vendo isso, né? O debate a favor do desarmamento é insustentável, né? Quem me acompanha aí, acompanha os dezenas de debates que eu já participei, já viu isso claramente, né? E aí, bom, vencemos o referendo, né? Uma margem grande, 64% contra 33%, conseguimos 50 milhões de votos, mais de 59, quase 60 milhões de votos, isso em 2005. Até hoje, nenhum presidente teve essa votação, nem Lula, nem Bolsonaro, né? Nenhum chegou nessa marca, mesmo havendo mais eleitores, para você ver o tamanho, né, do que foi aquilo e quanto ficou claro que a população queria. Mas o Congresso, via de regra, simplesmente, com raras exceções, simplesmente virou as costas para essa decisão, né? Fingiu que não aconteceu, né? E aí, para o nosso espanto, ontem, de novo, mais uma vez, o Datafolha lança aí, joga aí mais uma pesquisa dizendo que
70% dos brasileiros não acreditam que armas trazem segurança, né? Ou seja, eles continuam fazendo o que eles faziam há 30 anos atrás, né? Agora, muita coisa mudou? Claro que muita coisa mudou, porque se não houve grande melhora na questão legislativa, né, também não houve nenhuma piora, né? A gente não perdeu mais nada depois daquilo. Se a gente tivesse perdido o referendo, pode ter certeza, provavelmente a gente nem estaria batendo esse papo aqui hoje. Só para a gente entender, o Estatuto pretendia a erradicação total das armas, o referendo foi sobre esse ponto do Estatuto? Foi sobre esse ponto, foi única e exclusivamente sobre o ponto, sobre o artigo 35, é o artigo que determinava a proibição da venda legal de armas e munições no Brasil. Por isso que todo o resto continuou em vigência, né? Se eles tivessem colocado o estatuto todo sob o escrutínio da população, você pode ter certeza que o estatuto teria caído, né? Só que eles também não quiseram apostar todas as fichas, mesmo tendo certeza que eles venceriam, eles ficaram receosos de apostar todas as fichas e fizeram uma estratégia inteligente. Por isso, né, que o estatuto continuou vigorando legal. Então é bom a gente esclarecer esse ponto. O seguinte, o resultado do referendo, então, foi respeitado, de certa forma, né? Não pode ser falado que não foi respeitado, né? De certa forma foi. A questão, né, a problemática da coisa é que, né, após a votação do referendo, onde ficou clara a intenção da população que não era favorável ao desarmamento, o Estatuto do Desarmamento se tornou o quê? Uma legislação socialmente desajustada, né? Qual é um dos princípios de você propor ou fazer uma lei? É atender ao interesse público. E não há interesse público na legislação atual. E aí a população já demonstrou isso, né? Mas como eu falei, aí os deputados simplesmente viram as costas, fingem que isso não aconteceu e tocam o barco, né? Deixando vigente uma legislação que foi, sim, proposta para acabar com as armas de fogo legais, obviamente, né, porque as ilegais não ia acontecer, da população. Tanto é que isso é verdade, essa questão da legalidade e da ilegalidade, que o ex-ministro Thomas Bastos, né, já falecido, durante uma palestra em São Paulo, ele afirma com todas as letras, inclusive nós usamos isso durante a campanha, ele afirma com todas as letras: o Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar a arma de bandido. Ele foi feito para tirar a arma do cidadão. Ele afirma, o ministro da Justiça, com todas as palavras, ou seja, caiu a máscara totalmente, ou seja, a ideia nunca foi desarmar bandido. A ideia é realmente tirar esse poder, né, do cidadão honesto, do cidadão de bem, do pai, da mãe, do trabalhador brasileiro. Bené, você considera o direito ao porte de armas um direito fundamental, equiparado a outras liberdades? Fundamental, é fundamental. E eu vou explicar por quê, né? Tanto a posse quanto o próprio porte, né? O uso da arma, de uma forma geral. E eu vou explicar por quê, né? Por quê? Porque, em última instância, é esse direito, né, que pode garantir todos os outros direitos. Se você for pegar a história da humanidade, né, as pessoas podem escolher sua própria religião, não é por conta dos padres e pastores, né, mas é conta por pessoas que pegarem armas em algum momento da história para que isso fosse possível, né? Se você pode escolher, né, se você pode falar, se hoje a gente pode falar, tem direito à livre expressão, é porque também, em determinado momento, pessoas pegarem armas para defender isso, né? Então, sim, é um direito fundamental, é um direito básico, é um direito garantidor de todos os outros direitos, né, numa comoção social, perante uma ditadura, perante, né, um governo autoritário, né? Exatamente por isso que lá na Constituição americana, né, que essa sim é bastante respeitada, né, diferente da nossa Constituição, que parece um periódico, né, está sempre mudando, né? Na segunda emenda diz exatamente isso, né? Que uma milícia bem armada, e milícia lá não tem essa conotação, infelizmente, pejorativa que nós temos no Brasil, né? Uma milícia bem armada é fundamental, né, para a manutenção
da democracia, né? Ou seja, cidadãos armados, né, precisam e devem ter armas para se opor, inclusive, a um governo tirânico, né, a um governo autoritário. Quando você pega a primeira emenda da Constituição Americana, ela fala do quê? Ela fala da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de ir e vir, etc. E na segunda, já a liberdade de formar essas milícias, né, no bom sentido, né, para garantir as outras liberdades, né? Essa é a questão. Não é à toa, né, que todo autoritário, quando chega ao poder, basicamente a primeira coisa que ele faz é desarmar a população, né? Então, Mao Tse-tung fez isso, né? Hitler fez isso, Stalin fez isso, Hugo Chávez fez isso, Fidel Castro fez isso, né? Todos os grandes, Idi Amin Dada fez isso, né? Todos os grandes ditadores no mundo sempre desarmam a população. Isso é um método, né? Isso não é uma maluquice nossa de falar assim, mas o que pode um cidadão contra o Estado? Sim, ele pode, se não pudesse, não haveria tanto empenho dessas ditaduras em retirar as armas da população. Bené, você citou aí a questão dos Estados Unidos, né? A gente sabe que lá funciona um sistema jurídico diferente do nosso, os estados têm mais autonomia, tem estados que têm uma política mais restritiva, tem outros que tratam a questão das armas com muita naturalidade, faz parte da própria cultura do estado. E sempre que ocorrem nos Estados Unidos esses massacres em escolas, né, igual aconteceu há poucos dias, mais um massacre, inclusive no estado do Texas, que é um estado bem mais liberal com relação à política de armas, surge, tanto lá quanto aqui, né, discussões sobre a conveniência de se restringir ou se liberar as armas, né? Qual a sua análise a respeito desse tipo de situação que acontece muito nos Estados Unidos, mas já aconteceu no Brasil aqui também, em Realengo e Suzano, né? Já, não foi uma vez só, né? Nós tivemos o caso de Realengo, que foi utilizado uma arma de fogo. Nós tivemos o caso lá da creche, né? Onde lá o vigia, e não foi uma arma, né? Foi fogo, né? Foi álcool, botou fogo nas crianças, né? Uma professora heroicamente, né, salvou muitas delas e acabou também perecendo nesse ataque. Nós temos ataques assim na China, né? Alguns anos atrás, mais de 30 pessoas foram assassinadas numa estação de trem, o ataque com facões. Né, nós tivemos ataques assim no Japão, utilizando facas ou gases venenosos, né? Então isso é uma realidade no mundo inteiro, né? Não é uma exclusividade americana. Agora, né? Óbvio, né? A questão por que isso acontece muito mais vezes nos Estados Unidos do que qualquer outro lugar do mundo não está relacionado às armas. Por quê? Porque se assim fosse, nós teríamos algo parecido em outros países que também são bastante armados, né? Então, se você pegar, por exemplo, os 25 países mais armados do mundo, nenhum deles é o mais violento. Nenhum deles está entre os 25 mais violentos. Portanto, né, essa ligação que eles querem impor, né, de mais armas sempre vão acontecer mais crimes. Não, isso é falso. Não existe esse nexo causal, né? Não existe essa correlação causal. Né? Agora, por que isso acontece lá, né? Então são outros fatores, né? Você tem fatores psicológicos que precisam ser comentados, né? Nós temos lá, né, como também no Brasil, né, a tal política antimanicomial, né, onde a internação compulsória de pessoas com problemas mentais, muitas delas violentas, né, é sempre a última instância e quase sempre não acontece antes de um caso grave desse acontecer. Você tem, né, a questão das escolas, né, como é que as escolas estão realmente lidando, porque se fala muito, né, em bullying, mas como é que isso está sendo lidado realmente nas escolas? Será que o caminho não está errado, né? Porque no passado, não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 50, nasci em 1970, bullying em escola era a coisa mais corriqueira e normal, né? A não ser quando passava muito do ponto,
é que havia alguma intervenção dos professores, né? Será que esse excesso de proteção, será que isso também não está gerando essas pessoas fracas demais, né? E que em determinado momento querem se vingar, né? Tomam coragem para se vingar desse sistema ao qual eles foram expostos, né? Então, a verdade é, né? Não há relação direta com a possibilidade de aquisição de armas de fogo. Se você for olhar outra coisa, nos Estados Unidos, né, a maioria absoluta desses ataques acontecem nas chamadas gun-free zones. O que é isso, né? Embora seja direito em muitos estados, em quase todos os estados, você portar armas nos Estados Unidos, há determinados locais onde essas armas não são permitidas, né? Quem define isso é o Estado, né? A unidade da federação, né? Então, por exemplo, né, nessa escola do Texas em específico, ninguém podia ficar ou permanecer armados. Agora, você tem vários outros distritos escolares no Texas onde essa lei foi derrubada, e há professores e serventuários da educação armados e treinados para intervir em caso de necessidade. E nessas escolas nunca mais houve nenhum tipo de ataque. Aliás, isso né, fica muito claro, né? Se você pegar aquele caso, acho que as pessoas vão lembrar, o caso de Aurora, foi um ataque num cinema também, para um cara completamente maluco, né? Esse maluco, ele saiu, né, da casa dele, dirigiu durante mais de 20 minutos, né, para chegar nesse cinema. Só que do lado da casa dele, que levaria minutos a pé, havia um cinema também, na realidade com um público maior, com maior capacidade. Também era estreia do filme Batman, né, ou seja, salas lotadíssimas. E aí, por que ele pegou o carro, se expôs, dirigiu durante tempo para ir para um cinema tão mais longe da casa dele, ou seja, dificultando o plano dele? E o FBI, nas investigações, chegou à conclusão que o único motivo, né, que pode ser considerado é porque o cinema que ele escolheu, que é da rede Cinemark nos Estados Unidos, ele é uma gun-free zone, né? O Cinemark não permite que clientes entrem armados, e o americano cumpre as leis. Agora, esse outro cinema que ficava do lado da casa dele não era uma gun-free zone, e ali a posse, o porte de armas é bem arraigado, tem muita gente portando arma, e ele sabia que ele provavelmente teria que enfrentar alguém armado, então ele preferiu, óbvio, né, um local onde ninguém tivesse chance de reagir contra ele. Teve um outro episódio em Las Vegas em que o atirador utilizou armas de grosso calibre, muitas armas, um estoque grande de munição. Ele foi para o alto de um hotel e alvejou e matou, foram dezenas de vítimas fatais num show que estava acontecendo numa praça em frente a esse hotel, que era um hotel de luxo e tudo. Então, o que as pessoas questionam muito é o seguinte: essa facilidade de adquirir as armas, e todas foram armas compradas legalmente, né? Não foi? Não, a maioria absoluta são armas ilegais, tá? Armas adquiridas ilegalmente, né? Foram poucos casos onde as armas legais foram utilizadas. Mas, por favor, continue. Não, era só essa pergunta mesmo, assim, se essa facilidade de acesso não proporcionaria esse tipo de coisa. Não facilita por quê? Porque o mercado negro de armas e munições nos Estados Unidos, tal qual é aqui, também é muito grande, né? Então, se eu desejasse cometer uma atrocidade dessa, você pode ter certeza que nenhum de nós encontraria muita dificuldade de arrumar os instrumentos eficazes para isso, ou seja, armas de fogo e munições, né? Basta você ter dinheiro, sim, você consegue, né? Prova disso são aí os morros cariocas, as organizações criminosas, né? Onde estão muito bem armadas, não tem qualquer dificuldade de encontrar esse tipo de armamento, de comprar esse tipo de armamento, né? Então, essa é a questão, né? A questão é que é impossível, né? E é isso que é o mais difícil das pessoas aceitarem, né? Assim, os loucos vão continuar agindo, né? Eles vão continuar tendo acesso a armas, sejam legais, sejam ilegais. Se não for com arma, vai ser com combustível. Se não for com combustível, vai ser com veneno. Se não for com veneno, vai ser com gás, né? Ou seja, as pessoas dispostas a matar outras pessoas, ou muito mais pessoas, elas vão encontrar uma forma. Por isso que a gente, né, é difícil aceitar isso, né? Porque qualquer um pode ser vítima. A verdade é essa. Aliás, né, o tema aí do meu segundo livro
é exatamente um dos temas, né? Porque o título do meu segundo livro é sobre armas, leis e loucos, né? E ali eu demonstro, né, impossível, né? Como disse James Cameron, né? Ex-primeiro-ministro da Inglaterra, é impossível legislar sobre a loucura. E é verdade, né? Você não consegue impedir na base da legislação alguém de cometer um ato desse. Bené, a gente sabe que arma não é brinquedo, né? E a gente experimentou nos últimos anos aí uma disseminação, porque eu acho que toda reação toda ação acaba provocando uma reação, né? Então, nos últimos anos nós tivemos aí uma disseminação dessa cultura armamentista, né? E você tem se preocupado também com essa questão do conhecimento técnico para obter armas, né? Então, assim, o que você diria para uma pessoa que nunca manejou arma, que não tem essa cultura na família, porque isso vem muito de família também, tem famílias que têm realmente essa tradição de armas, outras já não têm. Então, uma pessoa que desconhece completamente o mundo das armas, o que você orientaria nesse momento, e que quer ter esse acesso? Essa é uma preocupação pertinente, verdadeira, né? É uma preocupação minha também, em especial como instrutor de armamento e tiro, que eu também sou, né? E a gente está vendo, né? Muita gente nova chegando, muitas vezes não com má índole, não com má ideias, não está querendo comprar uma arma para fazer coisa errada, para se mostrar, para ser machão, nada disso, nada disso. Aliás, o perfil é bem diferente desse, né? É exatamente o oposto desse, né? O problema é que realmente, como você falou, muitas pessoas estão chegando nesse mundo agora sem conhecimento. E não há esse conhecimento porque isso foi soterrado, né, pelo politicamente correto durante décadas, né? Diferente nos Estados Unidos, onde você tem revistas aos milhares, você tem programas de TV, você tem canais que falam só desse tema, né? No Brasil, a gente ainda é muito capenga nesse tipo de coisa. A gente tem basicamente o quê? As redes sociais, né, e o YouTube, que também é fonte ali para as pessoas pesquisarem. Então, primeira coisa, né, que eu sempre digo, né, faça bons cursos, né, bons cursos de tiro, né, aprenda a manusear corretamente, né, foque inicialmente com as 3 regras de segurança, né, não existe arma desmuniciada, né, nunca coloque o dedo no gatilho sem ser no momento que você vai disparar sua arma, e nunca aponte sua arma para nada nem para ninguém que você não possa atingir, inclusive você mesmo, né? Então, a arma não pode passar na frente da mão, não pode passar na perna. Então, isso que a gente é uma coisa que a gente tem trazido muito, né? O meu canal, o meu perfil no Instagram, ele é bastante forte nisso, né? Hoje eu tô com mais de 440 mil seguidores, né? Todo dia eu posto alguma coisa referente a isso, referente a calibres, referente a armas para defesa, armas para o esporte, né? Exatamente para trazer um pouco, né, dessa cultura que eu adquiri desde que eu nasci, né? Porque assim, meu pai tinha arma, minha mãe tinha arma, sempre foi algo absolutamente corriqueiro em casa, né? Eu leio, né, sobre o assunto lá desde os meus 15, 16 anos, né? Eu tenho aqui embaixo, na minha estante aqui, algumas centenas de revistas sobre o tema, tenho livros do mundo inteiro sobre o tema, né? Então eu me dediquei a estudar isso, né? E agora eu tento passar um pouco, né, dessa cultura, que é uma cultura muito bonita, né? As pessoas acabam ainda hoje, né, ligando, né, violência, armas com violência, né? E esquecem que tem a parte do esporte, por exemplo, que é belíssimo, a parte do colecionismo, né? Cada arma antiga conta uma história, conta uma época, né? Conta alguma coisa, algum fato interessante, né? Demonstra também, né, como o ser humano progride, melhora, cria coisas, né? Então essa ideia de que a arma é feita para o mal, né? Isso é uma grande bobagem, isso não passa de narrativa e a gente tenta despertar isso nas pessoas. E quando acontece um acidente como esse, quase acidente que envolveu o ministro da Educação no aeroporto, o ex-ministro da Educação no aeroporto, o que é aquilo ali? É um descuido? Isso aí? Descuido, ele quebrou uma regra de segurança, obviamente, né? Ele foi manipular uma arma no local que não era apropriado. Né, quando assim, eu como atirador, né, às vezes, e como instrutor de tiro, muitas vezes... Você viaja muito, né? Exatamente. Toda hora no aeroporto, como é que Exato. você faz? Então, quando você viaja, até vou pegar aqui, tem uma aqui. Então, quando eu viajo, tá? Então, a primeira coisa, né, a questão da onde você vai acondicionar sua arma, né?
então um case rígido, né, para ser mais seguro. Quando você chega no aeroporto, se você tiver com a arma quente, ou seja, se sua arma está a pronto uso, você não esfria essa arma no balcão da companhia aérea. Há um lugar específico dentro da própria Polícia Federal para você fazer isso. Lá tem uma coisa chamada caixa de areia, que é ali onde você vai retirar a munição da sua arma, colocar num case, né, e despachar essa arma. Então, o erro do ex-ministro foi manipular uma arma dentro da bolsa, né, dentro da pasta, sei lá o que foi, tá? Ou seja, um local onde ele não está vendo o que ele está fazendo, e, obviamente, ele meteu o dedo no gatilho. Porque hoje as armas modernas, né, ela só vai disparar se você puxar o gatilho. Se cair no chão, não dispara, se chacoalhar, não dispara, né? Eu vejo muitos casos, muitos não, né? Alguns casos aí, né, por exemplo, de policiais que acabam se atingindo, né? E você pode ter certeza, 99% das vezes, né, foi o erro do próprio operador, né? Outra coisa que me chamou a atenção é a pouco problema que o ex-ministro teve com isso, porque ele efetuou um disparo dentro de um aeroporto, né? Chegou alguns estilhaços até pegar num dos atendentes, né? E o que aconteceu? Nada, né? Ele simplesmente foi ouvido lá pelo delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal disse que era um acidente, acidentes aconteciam, né? Devolveu a arma para ele e ele seguiu viagem. Eu fico imaginando, se fosse comigo, se fosse com você, né? Se eu desse um tiro dentro de um aeroporto, o que teria acontecido? Né? Provavelmente eu teria sido preso no mesmo momento, né? Teria sido encaminhado. Perder todos os seus registros. Perder todos os meus registros, arma apreendida, suspensão, cancelamento do meu certificado de registro como atirador, né? Então, isso é muito ruim para todos, né? Eu acho que é a mesma coisa do porte. Se você for pegar hoje o porte de armas, qual é a região que tem mais portes emitidos? Distrito Federal. No Brasil todo é onde mais se emite portes. Quem tem esses portes? Ministros, autoridades, deputados, senadores, assessores de deputados, assessores de senadores, pessoal do judiciário, né? Ou seja, a gente vê que, infelizmente, né, continua vigorando lá aquela ideia dos amigos do rei, né? Por que um deputado merece mais portar uma arma de fogo do que você, ou do que um padeiro, ou do porra de um pai, né, que vai esperar a filha chegar de ônibus à meia-noite, 1h da manhã da faculdade e não tem nenhum canivete para se defender? Não é justo, né? Isso aí, Bené, reforça o recurso, o discurso, né, de que a política de armas no Brasil é bem elitista, né? As armas são caras e para... Sem dúvida. Para conseguir um registro, um porte, é coisa de elite. Exatamente, mesmo. Exatamente. Então vamos lá, isso aí começou, e não foi com o PT, não, como muita gente acredita, tá? Isso começou com o Fernando Henrique Cardoso, tá? Quando ele foi presidente da República, tanto é que foi ele que em 97 transformou o porte ilegal e a posse ilegal em crimes, como você disse, até então era uma simples contravenção penal, né? Foi ele que criou o Sistema Nacional de Registro de Armas para controlar, né, para centralizar o controle no poder federal, né, o controle dos registros, de quem tem arma e quem não tem, né? E foi ele que sobretaxou, né, armas e munições. E ele mesmo dizia isso, ele nunca escondeu, né, que aquilo era para desincentivar que as pessoas tivessem armas. O problema é que não é que você desincentiva, o problema é que você impede quem? Os mais pobres. Porque quem é rico, né? Quem é rico, primeiro, ele consegue vencer a burocracia e os custos para ter uma arma de fogo, né? Se ele for muito rico e não quiser passar por essa burocracia, ele terceiriza. E aí ele vai e contrata 10, 15 seguranças armados para cuidar dele e da família dele. Então quem sofre mais com esse tipo de restrição é o mais pobre. E é o mais pobre que está normalmente em locais mais violentos. Mais vulnerável, né? Exatamente, com menos acesso à segurança pública, com menos acesso ou nenhum acesso à segurança privada, né? Então, sim, é uma lei elitista, né? É uma lei aonde, né, aquele que tem dinheiro consegue se armar, aquele que tem proximidade com o poder consegue lá o seu porte, porque consegue mesmo, a gente sabe disso, né? E o que dá? Por que isso acontece? Por conta de uma coisa chamada discricionariedade. Então, o que é isso, né? Quando então vamos lá, Bené Barbosa, vou lá, entro com o meu pedido de porte de arma, né? E aí eu vou ter que justificar, vou ter que comprovar que eu preciso portar essa arma. O
que é uma comprovação para que eu precise uma arma? Ameaça, um boletim de ocorrência, transporto valores, transporto armas, não sei. Por quê? Porque Zona é subjetivo. É subjetivo, né? Eu posso cair na mão de um delegado que simplesmente olha e fala assim, não gostei desse cara não. E ele nega. Assim, porque ele tem esse poder, né? Além de tudo, há um problema muito sério na lei, que é uma coisa que há anos a gente tenta mudar e não consegue, né? Que está lá, né? Que o porte é uma excepcionalidade. E aí tem um outro problema, porque o delegado, né, que começa a dar portes demais, aí o Ministério Público Federal vai para cima do cara, porque ele não está respeitando a lei que diz em excepcionalidade. Então a gente precisa mudar essa legislação. Eu aceito, né, o controle, eu aceito, né? Então tá bom, o que precisa para ter porte? Você vai ter que fazer um curso X, passar no teste Y e dar 3 pulinhos. Tá bom, eu vou lá, passo um teste X, dou 3 pulinhos, beleza, fechou? Fechou. Acabou. Você cria critérios objetivos. Aí, fez, cumpriu, acabou. Você vai ter seu porte, ponto final. Né? Hoje... Nesse sentido, Bené, muita gente apostou no Bolsonaro, né, e de que o Bolsonaro ia flexibilizar isso ao extremo, né? Muita gente achou que viria até uma possível revogação do Estatuto do Desarmamento e ele enfrentou muitos problemas. Os primeiros decretos foram até suspensos lá pelo Supremo Tribunal Federal. Você se decepcionou um pouco com o Bolsonaro depois que ele assumiu com relação à política de armas dele ou dentro do possível está satisfatório? Eu acho que nós tivemos 2 grandes problemas ali, tá? Eu nunca participei do governo, nunca tive interesse de participar, né? Depois que eu conheço o Bolsonaro desde 2005, né? A única vez que eu falei com ele, depois dele eleito, foi uma única vez só, né? Então não tenho proximidade, né? Agora, o que eu vi claramente né, ele foi muito mal assessorado tecnicamente pelas pessoas que o cercam, né? Isso para mim é óbvio, né? Tem falhas ali nos decretos que são inimagináveis, né? Que realmente foi feito por quem não conhece profundamente o assunto. Lembrando que lá nesse início o ministro da Justiça era o Sérgio Moro, né? Que parece também não é muito simpático. Não, nem um pouco, não. O Sérgio Moro é desarmamentista. Todos nós sabíamos disso quando ele foi convidado, inclusive eu e o Fabrício Rebelo, um pesquisador também lá da Bahia desse assunto, ele também, a gente sempre comentou isso, falou, pô, a gente vai ter problemas com esse cara, porque esse cara é desarmamentista e ele não vai segurar isso por muito tempo. E como realmente não segurou, né? Ficou claro, ele queria impor cofres, ele queria muita coisa, ele conseguiu barrar, que a gente sabe, né? Mas o que faltou realmente, que eu acho que foi a grande falha, né? Foi a questão do legislativo, trabalhar o legislativo para se aprovar uma boa legislação nesse sentido, uma legislação moderna, sim, que fiscalize, que controle, né, mas que não impeça o cidadão, em especial o mais pobre, de ter acesso à sua arma para garantir, para exercer a sua legítima defesa, que é um direito natural, inclusive, né, não é um favor, né, é um direito universal, né, é um direito que é aceito em todos os países do mundo, é um direito que é aceito em todas as religiões do mundo, né, nenhuma religião condena, né, aquele que mata para defender sua vida, defender a sua família. Com relação a esse novo instituto jurídico aí do CAC, né, o caçador, atirador, colecionador, isso aí tem sido uma porta aberta para a obtenção de registros, né? Isso aumentou bastante a liberação de registros, né? Como é que você enxergou isso aí? Não, na realidade isso não é novo, né? Isso tem décadas, não, né? Tem décadas, né? O certificado de registro, né, que torna alguém, né, você se registra no exército, né, como atirador, caçador ou colecionador, ou as 3 coisas, né, existe já há muitos anos. Eu, por exemplo, sou atirador desde 2004, né, minha esposa também, né, então isso sempre existiu, e muitas pessoas, né, é que não havia uma popularização, né, então nós tínhamos 2 coisas. Primeiro, muitas pessoas acreditavam que não podiam, que era proibido. Eu lembro de levar pessoas para atirar, né? E a pessoa olhava assim, nossa, mas você tem uma 45? Não é proibido, né? Não é proibido. Desde que você cumpra lá os critérios, né? Não é proibido. Mas você pode andar com ela?
Sim, eu posso transportar, porque tem isso aqui, que chama GT, Guia de Tráfego. Ou seja, as pessoas tinham um desconhecimento muito grande, né? E como eu falei, né, a nossa rede de informações, ela era extremamente restrita, né? Então as pessoas não sabiam disso. Com a eleição, com a candidatura, aliás, do Jair Bolsonaro à presidência, essa discussão voltou à tona, né? E voltou à tona com muito mais força, e voltou à tona num momento onde as redes sociais valem mais do que qualquer jornal impresso, né? Valem mais do que o Jornal Nacional, que no passado era, né, o ditador de todas as verdades mundiais, né? O que estava no Jornal Nacional era a verdade absoluta e ninguém contestava, né? E isso acabou, né? As pessoas estão aí nos WhatsApps da vida, nos grupos de Telegram, né? No Instagram, que eu uso tanto, no Twitter, né? Que é aquela brigaiada toda. Twitter é briga de rua, né? É muito bom. Eu costumo brincar que eu falo, Twitter é a cracolândia das redes sociais, né? Porque o que tem de maluco naquele lugar é surreal. Mas tem muita coisa boa também. Sim, claro, demais. É uma ferramenta fantástica, por isso que eu tô lá também, né? E aí as pessoas começaram a entender que dava. Ela podia comprar uma arma para ir lá para o clube, atirar, se divertir, né? Então hoje você pega clubes, né? Poxa, a quantidade de clubes de tiro que abriu no Brasil é uma enormidade, né? E quando você vai no clube, né? As pessoas vão num clube de tiro, muita gente que nunca foi, acha que vai chegar lá, vai encontrar um monte de Rambo, né? Um monte de comandos em ação, o cara todo fardadinho, colete, todo equipadão. E não, o que ele vai encontrar é gente como ele vai encontrar a mim, com a minha família, né? Lá fazendo um piquenique, atirando, conversando, dando risada. Você falou duas coisas aí, que a sua mãe atirava e sua esposa também. Está nos últimos tempos havendo um despertar do interesse do público feminino pelas armas? Sim, muito grande, tá? Muito grande. A coisa de 10 anos atrás, eu acho que se a gente fechasse um curso com 10%, com 5% de mulheres, era muito, né? Hoje você tem cursos fechados aí com 100% de mulheres, né? Você tem vários, eu mesmo cheguei a realizar um evento em São Paulo, né? Só para mulheres, né? Foram 30 mulheres, né? Foi um sucesso absurdo, né? Nos meus cursos, né? Como um dos mais conhecidos aí, que é o Defesa Residencial, né? É muito comum mulheres e principalmente casais fazerem o curso, né? Exatamente para entender como você defende a sua casa de uma forma real e efetiva, né? Então, assim, sim, a quantidade de mulheres no tiro cresceu bastante. E isso é excelente, tá? Isso é excelente, sabe por quê? Porque melhorou muito, também por conta disso, a estrutura social dos clubes. Se a gente voltar a 10 anos atrás, um clube de tiro era basicamente, se ele fosse um clube aberto, ele era basicamente um barranco, né? Se ele fosse um clube fechado, ele era um calabouço, né? Era um buraco no chão onde você descia para atirar, né? E basicamente era isso que você fazia. Aí atirava, pegava suas coisas e ia embora, né? Quando as famílias começaram a se aproximar dos clubes, né? E os maridos querendo levar suas mulheres e seus filhos também, houve a necessidade, né? De uma ampliação nessa visão de clube, né? Não é só um stand, é realmente um clube. Então hoje você tem clubes de tiro que tem piscina, que tem quadra de tênis, que tem salão de beleza, que tem quadra esportiva, né? Ou seja, a ideia, né, de clube mesmo, de convivência social. Isso é bacana, e eu tenho certeza que grande parte disso foi exatamente por essa procura de mulheres por um clube, né? Porque o homem é uma desgraça, né? O homem é mais tosco, mais ogro, né? Não tá ligando se o banheiro tá sujo, né? Não tá ligando se a parede tá descascada, ele nem vê, ele passa direto, né? Ah, você viu? Não vi nada, nem olhei, né? Se o vidro tá sujo, ninguém liga para isso, né? Mulher não, mulher é muito mais detalhista, muito mais atenta a essas coisas, né? Muitas vezes muito mais criteriosa, né? Que a gente, né? E quando a gente fala de tiro é a mesma coisa, né? Então, para a mulher, né? A coisa tem que ser bonita também, né? Ela tem que chegar lá e falar, poxa, que clube legal, e isso está acontecendo. E existe algum tipo de indicação de alguma arma que é especial para a mulher, que é melhor para a mulher, ou isso não tem discriminação? Não, isso não existe. Isso não existe. Embora haja alguns lançamentos, né? Fala assim, esse lançamento aqui é especial para as mulheres. Normalmente não passa de cor, né? Ou algum acessório, né? Então, uma pistola colorida, uma pistola rosa, como a gente tem, um revólver com uma rosa
desenhado, uma coisa mais, um apego mais feminino. Mas a arma é a mesma. A arma é a mesma. Pegar... Então, por exemplo, essa daqui que eu vou mostrar para vocês, né? Essa aqui ela tá desmuniciada, tá? Sem munição, sem carregador, não tem munição por perto. Essa arma é da minha esposa, né? Essa arma é da minha esposa, é uma 9mm, tá? E ela, né, toda preta aqui. Então eu pego essa arma, pinto o frame dela de rosa e digo, esta arma aqui é para mulher. É bobagem, né? Porque eu também posso usar essa arma, não tem problema nenhum. Da mesma forma que minha mulher pode usar uma arma grande, né? Como aqui uma 1911, uma arma calibre 45, né? Depende tudo de adaptação. Então tem pessoas que não minha esposa é pequenininha, né? Então uma arma dessa é grande demais, é pesada demais, por isso a menor. Agora, isso não é porque ela é mulher, né? Se eu fosse pequeno também, minha mão pequenininha, essa 45 para mim também não ia ser uma boa arma. Então, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Muita gente me procura e fala assim, Benê, vou comprar minha primeira arma. Que arma eu compro? Eu falo, depende. Eu não posso dizer para você, né? Eu não sei o tamanho da sua mão, eu não sei o quanto você vai treinar. Pô, você vai treinar sempre? Então, legal, compra uma pistola. Não, eu não vou treinar sempre. Então, compra um revólver, né? Muito mais simples, muito mais... menos problemas, menos falhas, etc. Ou seja, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um contexto para você, não é simplesmente jogar isso. E uma coisa que você falou a respeito de criança frequentando o clube de tiro, qual que seria a idade ideal para uma criança começar a treinar com arma? Né? A gente tem um problema muito sério no Brasil, porque assim, a criança ela pode frequentar, ela pode ir no clube, né? Não importa a idade, ela pode ir no clube, né? Sempre usando os equipamentos de segurança, óculos de proteção, abafador, né? Então isso é liberado, não há nenhuma restrição quanto a isso. Agora, a criança manusear e atirar com armas de fogo, né? Hoje no Brasil está em vigor, infelizmente, né, a legislação que só permite que isso aconteça a partir dos 18 anos, né? Ou com autorização judicial. Então, por exemplo, meu filho do meio vai fazer 14 anos agora, né? E ele quer começar no tiro ao prato, ele quer fazer um esporte olímpico aí, que é o tiro ao prato, né? E aí, então, agora eu vou entrar com um pedido, né, para o juiz, para algum juiz autorizar que ele pratique um esporte, né? O que é um total absurdo, né? Completamente ridículo. Inclusive, um dos decretos, o Bolsonaro tinha baixado isso para 14 anos e esse decreto foi suspenso pela ministra Rosa Weber, né? Com uma justifica completamente ignorante, né? Uma justificativa ignorante, né? Ignorante no sentido daquela que ignora, né? É obviamente uma pessoa que desconhece, né, tecnicamente o assunto, né? Que desconhece, é uma pessoa que obviamente nunca colocou os pés num clube de tiro, né? Ela é daquelas que imagina que clube de tiro é um monte de Rambo trocando porrada e dando tiro pro alto, né? O que não passa nem perto da verdade. Então hoje, infelizmente, é o que eu falei, né? Os menores só podem começar a atirar ou com autorização judicial, né? Ou a partir dos 18 anos. Isso não impede, por exemplo, armas de pressão, né? Que pode, inclusive, também tem esporte olímpico que é feito com arma de pressão. Nosso grande medalhista aí, Felipe Vu, um grande amigo aí, é medalhista exatamente nessa categoria, né? Você tem as armas de pressão, você tem os airsoft, né? Que são armas, também uma espécie de arma de pressão, só que ela dispara uma bolinha de plástico, né? Então, isso também você pode já introduzir a criança no tiro esportivo, nas regras de segurança, né? Porque muita gente fala assim, se tem arma e criança em casa, você tem que esconder, você tem que trancar. Nada disso, isso é a pior bobagem que você pode fazer, né? O que você tem que fazer é introduzir, primeiramente, quanto mais rápido, melhor, as regras de segurança. E você pode fazer isso com arma de brinquedo, com airsoft, né, com arma de pressão. Você não vai estar cometendo crime nenhum, porque o crime é único e exclusivamente para armas de fogo, né? E vai estar ensinando seu filho aí, de repente, um futuro campeão olímpico, quem sabe? Bené, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Eu queria agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade em nos atender aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer participar. E quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, estou no Twitter e estou no Instagram também. No Instagram é bene.barbosa.35, beleza? Vejo vocês lá, obrigado. Obrigado.